Antes de entendermos o que é a graça, precisamos compreender o período que antecedeu, que é a lei. Antes de compreender o período que antecedeu a graça, que é a lei, precisamos compreender um outro período antes da lei. Nesse período, duas coisas aconteceram. O homem foi criado por Deus e precisamos entender qual era a sua condição original, e depois veio a queda, né? A situação onde o pecado entra, se espalha por toda a humanidade e o plano de redenção, que é a recuperação daquilo que se tinha, foi ativado. Então, antes de tratar da queda do homem, nós precisamos considerar a sua origem e o seu estado primário. Em primeiro lugar, em Efésios 1:4, a Bíblia nos mostra que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Então, antes de olharmos para o homem, né, criado, pecando, caindo, nós precisamos entender qual era o plano original, que fôssemos santos e irrepreensíveis perante ele. Então, Deus deu ao homem condições, Deus revelou que o seu propósito era que nós fôssemos santos e irrepreensíveis. Não podemos tratar desse homem antes da queda como se viver em obediência não fosse possível, e não podemos acreditar que a obra da redenção apenas se limita a ficar limpando os pecados que a gente vai cometendo de forma recorrente, sem nunca conseguir parar de pecar. Essa mentalidade equivocada tem feito com que muitos vivam aquém do plano e do propósito de Deus. Se nós não entendemos também o que foi que o homem perdeu, nós inevitavelmente vamos ter dificuldade de entender, né, o que é que Deus está nos disponibilizando em relação a essa restauração que a redenção divina proporciona. Então, acredito que nós precisamos compreender um fundamento. O homem foi criado para ter plena comunhão com Deus, para viver em obediência a ele. Isso era possível. A desobediência foi uma escolha, ela trouxe consequências. Quais foram as consequências? Né? Nós precisamos começar avaliando, nesse período antes da lei, a questão do pecado. Né? O pecado entrou, se espalhou pela humanidade, passou a reinar, dominar a humanidade, e o apóstolo Paulo fala disso com muita clareza no livro de Romanos, no capítulo 5, e eu quero ler aqui dos versículos 12 até o 14. A Bíblia diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Algumas questões que nós precisamos entender aqui, e antes de mexer no assunto de que Abraão figurava aquele que haveria de vir, isso é a menção, né, do próprio Cristo, nós precisamos entender essa afirmação. Né? Por um só homem, e aqui nós temos uma clara referência a Adão, por um só homem entrou o pecado no mundo, através do pecado a morte, e a morte passou a toda a humanidade. Né? Isso passou a ser chamado já nos primeiros séculos pelos primeiros, né, teólogos conhecidos. Um dos primeiros que deu evidência a esse assunto foi Tertuliano. Depois, né, mais à frente, Agostinho passou a falar a respeito dessas coisas, e isso foi abraçado, né, pelo mundo cristão evangélico de uma forma geral. Mesmo na diversidade que nós temos denominacional, esse é um ponto onde praticamente não existe muita discussão. Nós olhamos aqui e vemos que antes da lei ser dada já tinha pecado no mundo, então o pecado estava lá. É lógico que o apóstolo Paulo vai destacar que o pecado não é levado em conta quando não há lei. Não quer dizer que não existia nenhum tipo de lei. Né? Por exemplo, depois do dilúvio, Deus fala contra o homicídio. Nós temos um mandamento divino sendo estabelecido. Mas quando ele fala a respeito da lei, é que na lei de Moisés há uma diversidade, né, de leis aplicadas de forma detalhada sobre o comportamento humano. É lógico que a lei viria a evidenciar o pecado, como vamos estudar mais à frente, posteriormente. Mas até que ela chegasse, a Bíblia diz que a morte já reinava, mesmo naqueles que não pecaram à semelhança de Adão. O que é que ele está tentando dizer? Como que a morte que entra pelo pecado, né, está reinando naqueles que não pecaram da mesma forma? É uma questão do pecado original. A natureza do homem se tornou pecaminosa. Quando o homem foi contaminado com o pecado, ele passou a gerar e reproduzir semelhantes na mesma condição, né, reproduzindo a sua imagem. Então, esse é um dos pontos de partida que nós precisamos entender. Né? Se destaca também que antes da lei havia tanto pecado
como também existia salvação naqueles que se encontravam sem lei. O apóstolo Paulo fala disso, por exemplo, em Romanos, no capítulo 2, dos versículos 12 até 16. Ele diz o seguinte: assim todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que pecaram sob a lei serão julgados pela lei. Ou seja, o pecado estava lá, não só num período onde não havia lei, como vimos, mas mesmo depois de dada a lei, existiam aqueles que não eram alcançados pela lei, como os outros povos, os gentios, os que não eram judeus. Mas ele diz, quem pecou sem lei vai perecer, né, sem lei. E quem pecou sob a lei vai ser julgado pela lei. O pecado era um problema e independia da lei para ser, de fato, reconhecido como o problema que é. Verso 13. Porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que serão justificados. Quando, pois, os gentios, que não têm a lei, fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham lei. Eles mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos das pessoas de acordo com o meu evangelho. Paulo está falando de um dia no futuro, onde Deus vai julgar os segredos, né? O que é que estava no íntimo de cada um. E aqui ele está falando daqueles sem lei, né? Que mostram uma obra da lei escrita no coração e se eles andaram de acordo com aquilo ou não. Em outro momento nós vamos explicar o que é ser justificado pela lei, uma vez que Paulo vai sustentar em todo o livro de Romanos, né, que não são obras de obediência que justificam alguém. Esse assunto merece ser explicado, mas nós vamos deixar isso um pouquinho mais para frente. O que eu quero demonstrar agora é que havia tanto pecado como havia salvação naqueles que estavam sem lei, seja o período antes da lei ser dada, né, dos patriarcas, ou mesmo depois, os que não eram alcançados por ela. Mas, voltando em Romanos, no capítulo 5, nós podemos destacar que a lei realçou o pecado, embora ele já existisse. O apóstolo Paulo diz que o pecado não é levado em conta quando não há lei, e no verso 20 de Romanos 5 ele diz, a lei veio para que aumentasse a ofensa. Mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. A tradução diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas ele mostra que o propósito da lei era aumentar a ofensa. Mais para frente também vamos explicar isso, que parte do propósito da lei era demonstrar ao homem a sua incapacidade de viver obediência a Deus na sua própria condição e estado, né, determinado pelo impacto, pelo resultado do pecado. Mas qual era a condição do homem nesse período, antes da lei? Em Gênesis 3,15, nós temos o que é considerada a primeira profecia, né, ou promessa messiânica. Gênesis 3,15, Deus diz assim, porém inimizade entre você e a mulher. Deus estava falando agora a serpente, já havia julgado o homem e a mulher, diz, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Né? Nós vemos uma promessa em Romanos 16:20, que o Deus da paz há de esmagar em breve debaixo dos nossos pés, nós a igreja, que somos o corpo de Cristo, portanto os pés de Cristo, né? Deus vai esmagar a Satanás. Essa declaração a respeito da linhagem, a respeito do descendente a quem Deus fez a promessa, ela aparece, né, sendo aplicado por Paulo no Novo Testamento como falando de Cristo. Então, logo no início, Deus estava falando a respeito do descendente da mulher que viria para julgar a serpente, e o livro do Apocalipse se refere à antiga serpente como o diabo e Satanás. Portanto, nós temos aqui uma profecia, né, que revelava o homem já desde o primeiro pecado, do momento posterior ao pecado, como estando necessitado tanto de Deus como da salvação que Deus enviaria. Uma outra coisa que temos que reconhecer sobre esse período antes da lei é que a obediência era necessária. Né? Já falamos de mandamentos que Deus estabeleceu, como por exemplo, falando com Noé depois do dilúvio, a respeito de não praticar o homicídio, mas em 1 de Pedro, no capítulo 3, no versículo 20, a Bíblia diz assim, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. Está falando de gente que vivia desobediência. Só há uma forma, né, de serem caracterizados como desobedientes, né, e, portanto, culpáveis,
é que Deus esperava obediência e havia o mínimo sendo comunicado a respeito disso. Quando falamos também desse período, mencionando agora o próprio Noé, nós temos que reconhecer que mesmo nessa época a fé, ela não só se manifestava como era necessário. Em Hebreus 11:7 a Bíblia diz: pela fé Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Né? Então, algo que precisamos de fato compreender é que a pregação da justiça já acontecia, ainda que a gente vá reconhecer que isso se dava mediante figuras. Por exemplo, na segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, né, e no versículo 5, a Bíblia diz que Deus não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Ele é chamado de pregador da justiça, né? Porque a justiça estava sendo proclamada, né? A pregação da justiça já acontecia. Nós não temos detalhes sobre a pregação de Noé. Nós podemos até trabalhar, que ainda que seja uma figura, né, a maneira como a Bíblia se refira a esse tempo, né, porque não sabemos detalhar aquilo que não foi registrado, mas a justiça estava sendo pregada. Né? E todo aquele relato de Hebreus 11, de 4 em diante, podemos ir pelo menos até o versículo 22, nos mostra, né, que a fé era necessária para o relacionamento com Deus para qualquer coisa. Né? Embora futuramente viria-se a compreender com clareza a fé que nos dá acesso à graça numa outra forma e dimensão, Abraão, por exemplo, já é chamado de o pai da fé de todos os que creem, e esse assunto nós vamos detalhar depois. Bom, falamos a respeito do pecado, da condição do homem, mas algo que nós precisamos de fato entender é que desde o início, né, desde a queda do homem, Deus está tentando proporcionar o que a gente pode rotular aqui como novos começos. Nós precisamos entender que a graça de Deus não é uma manifestação exclusiva do Novo Testamento. Né? Vamos trabalhar mais à frente, numa outra aula, sobre a imutabilidade de Deus, que o Deus de graça não muda. Ele tinha graça como, né, parte dos seus atributos e dos seus feitos na antiga aliança, assim como tem na nova. É lógico que a plenitude dessa revelação veio depois. Mas em 2 Timóteo, no capítulo 1, nos versículos 9 e 10, a Bíblia diz que a graça nos foi dada antes dos tempos eternos. Portanto, antes mesmo da lei, antes da criação, antes da queda, antes dos tempos eternos. Mas foi revelada no devido tempo. Né? Ou seja, Deus não passou a ter graça a partir do Novo Testamento. A graça já era tanto uma ação, uma manifestação, um atributo de Deus, parte do plano e do projeto de Deus, que teria a hora e o momento de se revelar de forma plena e completa. Quando a gente leva isso em consideração, não podemos deixar de reconhecer a graça no Éden. Houve perdão para os pecados, né? Houve não só perdão, nós temos uma figura extraordinária, porque o homem tenta se vestir, depois que ele descobre a sua nudez, né? A partir do momento do pecado, ele tenta se vestir com folhas de figueira. É como se o homem estivesse dizendo para Deus: eu vou tentar resolver o meu problema à minha maneira, e Deus disse: não, negativo. Você não pode resolver do seu jeito, da sua maneira, tem que ser do meu. A Bíblia diz que Deus vestiu o primeiro casal, Adão e Eva, né? Com roupas feitas, né, das peles de um animal. E, obviamente, o que nós temos implícito aqui é a ideia do primeiro sacrifício. Né? Para que eles se vestissem da roupa do animal, o animal teve que morrer. Não existia outra forma e maneira de vesti-los a não ser que o animal morresse primeiro. E aqui nós temos não apenas, né, o que alguns às vezes acreditam: puxa, o homem precisava entender o que é a morte como consequência do pecado e ver um animal morrer, mas nós temos também uma figura de que um dia haveria um sacrifício, onde um substituto inocente sofreria a culpa e a condenação do nosso pecado. E que o propósito de Deus não era apenas que pelo seu sangue os nossos pecados fossem limpos e perdoados, mas que nós, como diz Romanos capítulo 13, verso 14, que nós nos revestíssemos de Cristo. Né? É muito mais, a obra da graça é muito mais do que só ser perdoado do que nós fizemos de errado. É revestirmos-nos de Cristo. E mais à frente nós vamos trabalhar sobre isso. Então, já no Éden, ainda que o homem tenha sido expulso, que o acesso, né, à árvore da vida tenha sido vedado, nós não podemos negar a manifestação da graça e da misericórdia de Deus. Agora, mesmo com expressões de graça,
promessas redentoras, né, sendo liberadas, a humanidade, já nas primeiras gerações, se corrompeu de forma terrível. E a situação ganhou proporções tais que o Criador resolveu, vou botar aqui entre aspas, forçar uma palavra para o português, resetar a humanidade, né, e começar tudo de novo. Gênesis capítulo 6, de 5 a 7, diz: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. A Bíblia vai enfatizando isso desde o começo, porque o problema do homem era um problema de natureza. E isso não foi resolvido antes da lei, isso não foi resolvido durante a lei, isso só seria resolvido com a manifestação da graça. Lembre que nós estamos, né, trabalhando aqui ao longo de todo o curso a construção da macrovisão. E Deus está preparando um assunto, Deus está trabalhando algumas ênfases desde o início. Então a Bíblia diz: a maldade do homem se havia multiplicado na terra, era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, isso lhe pesou o coração, e disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Né? O que é que isso significa? Não que não havia graça, e sim que o pecado não mais podia ser contido. O versículo seguinte, nós lemos do 5 até o 7, o verso 8, o seguinte, né, nos revela a manifestação da graça divina. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. No estado de maior depravação que a humanidade até então na sua história tinha, a Bíblia fala de Deus, né, derramando graça sobre a vida de alguém. Então, mesmo julgando e destruindo a humanidade, a graça de Deus ainda se revelou em Noé e na salvação que é tipificada na arca, como nós vemos em 1 de Pedro 3, 20 e 21, ele usa a arca como um símbolo e uma figura de salvação. Agora, as gerações que sucederam Noé novamente se corromperam, se afastaram do Senhor. Né? O problema do comportamento volta a se repetir. Em função disso, nós vamos ver Deus novamente buscando um novo começo. Aquela tentativa no Éden não funciona. A segunda, né, com Noé não funciona. E nós temos uma terceira tentativa. É quando Deus encontra um homem com quem ele faz uma aliança. Esse recomeço ele se dá a partir de Abraão. O Senhor escolheu, o chamou para andar alinhado aos seus propósitos divinos, fez uma promessa, como diz lá em Hebreus 6, 13 e 14, seguida de juramento, né, de que em Abraão, diz Gênesis capítulo 12, verso 3, de que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Deus não estava preocupado apenas em abençoar Abraão, mas em fazer algo através desse homem, que permitiria que todas as famílias, todos os povos, todas as pessoas da terra fossem alcançadas. Nós precisamos entender que aqui nós já temos Deus trabalhando os desdobramentos da redenção que haveria de se manifestar em Cristo Jesus. Desde esse momento, né, Deus estava apontando para a única solução, aquela que se daria pela manifestação futura do Cristo, né, que viria da descendência do patriarca. Né? Quando Deus faz esse compromisso com ele, né, em ti, a partir de você serão benditas, ele também se comprometeu a enviar o Messias a partir da linhagem de Abraão. O Novo Testamento nos revela, e Hebreus 11, 13 fala sobre isso, que eles morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ou seja, a solução, ela não chegaria depressa, mas a preparação para essa solução definitiva, com certeza, já tinha começado. Eu quero destacar aqui, então, em terceiro e último lugar nessa aula, que a Bíblia estabeleceu uma previsão do que é que viria após a lei. Antes mesmo da chegada da lei, Deus já estava anunciando o que é que viria depois. O que precisa nos fazer olhar para a lei, como vamos trabalhar nas próximas aulas, com a ideia e o conceito de um caráter transitório. Ok? Então, vamos lá. Há revelações que Abraão recebeu de Deus. Por exemplo, em Gênesis, no capítulo 20, no verso 7, Abraão foi chamado de muitos títulos, né? Servo de Deus, amigo de Deus, patriarca, pai da fé, mas tem um rótulo que foi dado pelo próprio Deus, que é chamar Abraão de profeta. Além em Gênesis 20, verso 7, Deus fala para a casa de Abimeleque: Abraão vai orar por vocês, porque ele é profeta. Né? E Deus estava dizendo: eu vou mudar o quadro e a condição das mulheres estéreis depois que Abraão, que é profeta, orar por vocês. Então, Deus o chamou de profeta. Além dos inúmeros textos que mostram Deus falando com Abraão várias vezes,
né? Deus não falava apenas, olha, sai daqui e vai para lá. Né? Deus revelou mistérios poderosos para Abraão a respeito de eventos futuros. Por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 8, e no versículo, eu vou ler dos 56 até os 58, a palavra de Deus diz assim: Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia. Ele viu esse dia e ficou alegre. Então os judeus lhe perguntaram, você não tem 50 anos e viu Abraão? Jesus respondeu, em verdade, lhes digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Né? O verso 59 conclui dizendo, então pegaram pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Por que queriam apedrejá-lo? Entenderam que Jesus, ao usar o termo eu sou, nome atribuído a Deus no Velho Testamento, né, e dizer que antes de Abraão existir, ele que está vivendo um período na cronologia humana muito tempo depois de Abraão, dizendo que já era antes, todo mundo entendeu que Jesus estava se referindo a si como Deus. Essa é a razão pela qual queriam apedrejá-lo. Agora, o que é que eu e você precisamos entender? Jesus está dizendo que Abraão se alegrou por ver o seu dia. Né? Que momento é esse do qual Jesus está falando? Todas as declarações do Senhor Jesus, mesmo as que você vai ver, as igrejas da Ásia, no Apocalipse, sempre estão alicerçadas em cima das afirmações bíblicas. Jesus fala de uma mulher que ele chama, né, de Jezabel, é uma alusão à mulher de Acabe. Ele fala a respeito do conselho de Balaão. Né? Nós percebemos como esses modelos das escrituras são apresentados. O que Jesus está falando não é algo fora das escrituras, né? Uma interpretação clara. Quando Abraão está indo com o seu filho para Moriá, né, a fim de sacrificá-lo por ordem do Senhor, tem um momento que o menino pergunta, meu pai, nós estamos levando a lenha, nós estamos levando aqui o cutelo, nós estamos levando o fogo para fazer um sacrifício. Cadê o animal do sacrifício? Abraão responde, Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Né? Muitas vezes eu li essa resposta de Abraão e pensava que ele estava tentando, né, apenas enrolar o menino. Até porque eu, lendo a Bíblia, me imaginava no lugar do menino. Se o velhinho diz, o sacrifício é você, eu dizia, me pega na corrida e ó, perna para que te quero. Né? Mas o que é que nós entendemos? Que quando Abraão estava dizendo, Deus proverá para si o cordeiro, ele entendeu que não só haveria um substituto para que seu filho não morresse, como aparece depois o cordeiro, né? Ele sabia que a ordem era sacrificar seu filho. A Bíblia diz que ele cria, né, que Deus poderia, obviamente, trazer o filho de volta, mas ele foi disposto a levar até o fim, mas ao mesmo tempo ele tinha uma convicção, Deus tem um substituto. O que Abraão compreendeu foi que Deus não tinha um substituto apenas para o seu filho, que um dia cada um de nós escaparia da morte, porque Deus proveria um substituto para morrer no lugar de cada um de nós, para que a morte, né, consequência do pecado de todos nós, não fosse colocada sobre nós, era necessário um substituto, e isso apontava para Cristo. Aqui nós vemos Nosso Senhor destacando uma compreensão que Abraão teve. Um outro fato, além de falar da compreensão que ele teve sobre Cristo, é entender a questão da inclusão dos gentios no plano de redenção. Né? Quando nós vemos que antes mesmo de dar a lei a Moisés, Deus já revelou, já demonstrou que em Abraão a justificação aconteceria pela fé, e isso é tratado por Paulo em Gálatas, no capítulo 3, dos versículos 7 até o 9. Gálatas 3, de 7 a 9. A Bíblia diz assim, saibam, portanto, que os que têm fé que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o evangelho a Abraão, dizendo, em você serão abençoados todos os povos, ou todas as famílias da terra. Né? Se eram todas as famílias, significava que não era só a linhagem natural de Abraão. Ou seja, o plano de Deus nunca se limitou aos hebreus, aos israelitas, né? Mas Deus tinha um plano abrangente, de modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Aqui o que ele está dizendo é que Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão. Nós não sabemos o quanto disso Abraão compreendeu, mas ele sabia que o plano de Deus no qual ele estava inserido era algo que tomaria proporções globais e não se limitaria única e exclusivamente somente à sua linhagem. Né? Nós podemos destacar ainda em terceiro lugar que ele teve não só uma revelação sobre Cristo, não só sobre a inclusão dos gentios, mas sobre a própria justificação que se daria pela fé. Isso nós não sabemos se ele entendeu detalhes ou não. Mas em Gênesis 15:6, a Bíblia diz, ele creu no Senhor, isso lhe foi imputado para a justiça.
essa relação entre fé e justiça viria a ser posteriormente explorada e aplicada pelo apóstolo Paulo no ensino neotestamentário. Por exemplo, Romanos capítulo 4, de 1 a 5. Paulo diz: que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Né? Então percebemos esse entendimento, né, de que Abraão, como profeta, de fato compreendeu desdobramentos que viriam depois sobre Cristo, sobre a inclusão dos gentios, sobre a justificação pela fé, e em tudo isso, antes mesmo da chegada da lei, Deus estava tentando colocar os nossos olhos num alvo que se revelaria ou se cumpriria depois da lei. Né? A importância é de percebermos essas coisas anunciadas antes, é que a lei ela tem um caráter transitório. Ela contribui para a progressão desse plano, mas ela não era a solução final. Deus já estava apontando uma solução para depois da lei ser implementada, depois da lei, né, já ter sido transicionada, e essa visão precisa ser construída desde já. A Bíblia também mostra, né, em João, no capítulo 8, no versículo 39, nós temos uma declaração do ensino bíblico que aponta claramente a expectativa em relação aos filhos de Abraão. Em João 8,39, a Bíblia diz que os judeus disseram a Jesus: nosso pai é Abraão. Mas Jesus respondeu: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez. Né? Aqui nós temos algo interessante, porque Jesus está trabalhando a ideia e o conceito de que o filho se parece com o pai, se comporta como o pai. Isso significa o quê? Que os filhos de Abraão, como Paulo vai advogar principalmente na Epístola aos Gálatas, embora também toque no assunto escrevendo aos Romanos, né, são os filhos da fé, aqueles que agem como Abraão agiu, que creem como Abraão creu. Né? Agora, só para encerrarmos, né, e recapitularmos, a graça nos foi dada, como diz Paulo em 2 Timóteo 1, 9 e 10, antes dos tempos eternos, mas ela foi revelada no devido tempo. Né? E se revelar, está falando de uma manifestação plena, completa. Nós vamos perceber, antes da lei, manifestações da graça; durante a lei, manifestações da graça. Davi foi perdoado quando a lei exigia que ele fosse morto pelo pecado que cometeu. Agora, o que nós encontramos a partir de Cristo, e na hora certa nós vamos trabalhar isso de forma detalhada, é de fato, né, a compreensão de que a plena revelação, a manifestação completa, ela se deu, né, a partir da vinda de Jesus Cristo. Na próxima aula, nós vamos trabalhar a ideia tanto do prazo de validade como do propósito da lei. Isso vai nos ajudar a seguir construindo essa macrovisão.